Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Como vocês estão? Estão felizes? Glória a Deus. É uma honra estar aqui para fazer aquilo que a gente mais ama, que é falar do amor de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Mateus. Sou filho desse ministério maravilhoso e sou casado com a Gabi, essa mulher linda que está no cantinho ali. E é com muito temor e muito amor que eu subo nesse púlpito hoje, depois de praticamente um ano, né, pastor, que eu e a minha esposa membramos, nos afiliamos a este ministério. E como todo começo, a gente vem quietinho, vem conhecer, vem se alimentar, vem receber. E o Senhor foi tocando, foi transformando, foi nos lapidando e nos curando, né? Diante de tudo aquilo que a gente viveu. E o Senhor nos mostrou que aqui era o lugar. Fica aí. Esse é o seu lugar, é o lugar que eu vou tratar a vida de vocês, que eu vou curar a vida de vocês, que eu vou transformar a vida de vocês. E assim até hoje nós estamos aqui. No meio do percurso acontecem muitas coisas, irmãos. Acontecem muitos problemas, muitas coisas boas. Para quem não sabe, eu sofri um acidente gravíssimo em agosto, que poderia ter custado a minha vida, ou então ter custado a minha perna. Não sei se os irmãos repararam, né? Eu ando um pouquinho meio torto ainda. Os meus amigos lá no serviço falam que eu ando meio ponto e vírgula, né? Ando com uma perna reta, uma perna meio tortinha, mas para a graça de Deus a gente está trabalhando isso. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje eu consigo andar. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi um processo. Foi difícil. Como todo processo não é fácil, a gente passa por um processo de restauração, onde a gente tem que aprender a voltar até andar. E a gente se coloca como criança. E a gente não entende as coisas, né? O porvir. Deus, às vezes, Ele não permite que nós entendamos, não saibamos o dia de amanhã. Mas os planos de Deus, eles são perfeitos. E em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão debaixo do seu propósito. Porque o propósito de Deus, ele é muito maior do que a nossa vontade. O propósito de Deus, ele é muito maior do que qualquer ego, qualquer eu quero, qualquer coisa que às vezes nós colocamos como limitação nas nossas vidas. A nossa raiz, nós não somos de São Paulo, nós não somos dessa cidade enorme, gigantesca, que chega até a ser assombrosa de tão grande. Nós somos do interior paulista, de um lugarzinho pequenininho chamado Votuporanga. Nós viemos para cá faz 4 anos. Nós viemos pelo chamado de Deus, não viemos para ganhar dinheiro. O dinheiro nunca foi o propósito. O propósito sempre foi vidas. O propósito sempre foi o reino de Deus. E hoje nós estamos aqui pelo propósito de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo, soprados pelo Espírito Santo. Assim como cada um aqui foi soprado pelo Senhor neste lugar. Você passou por vários lugares, você passou por muitos lugares, eu tenho certeza. Recebeu alimento de outros lugares, mas o Senhor preparou tudo para que você estivesse aqui hoje. Todas as coisas têm um porquê, irmão. O Senhor sabe de todas as coisas. Às vezes você se questiona, mas eu fazia tal coisa no passado, eu trabalhava de tal forma no passado, eu ministrava de tal forma no passado. Só que o Senhor, Ele sempre tem algo a mais para a nossa vida. Passamos por vários processos de construção, de restauração, desconstrução e reconstrução. Deus, Ele nunca destrói nada, irmãos. Ele nunca destrói nada de forma que venha acabar com tudo. Porque tudo que Deus faz, inclusive a criação da terra, Ele fez aquilo que já existia. Então, se em algum momento na sua vida você foi parado,
você foi quebrado, você foi moído, o oleiro estava lá, ele estava assistindo tudo que estava acontecendo. Ele estava sobre você. Ele não estava longe de você, ele estava sobre você e com você. E o melhor de tudo é que você estava nas mãos dele. Então você pode estar quebrado o que for. Você pode estar com um joelho que praticamente é uma paçoquinha, que praticamente está esfarelada. Você pode estar todo moído psicologicamente, mas o oleiro está ali, ó. Ele está pegando aquele barro que está quebrado e está refazendo numa nova obra perfeita, para a honra e para a glória dele. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Abram suas Bíblias em Lucas 10, a partir do 25. Hoje nós vamos falar sobre o bom samaritano. Ou melhor, a paternidade através do bom samaritano. Estamos numa quarta pai, não tem nada melhor para falar do que paternidade, né? Quantos aqui têm vivido paternidade sobre a sua vida, recebido a paternidade de Deus? Amém, glória a Deus. Não tem um pai melhor do que o nosso Deus, do que o nosso Senhor. Vamos lá. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais se despojaram, espancando ele e deixando ele meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo, ou seja, saiu correndo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo, saiu vazado. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para a estalagem e cuidou dele. E partindo para o outro dia, tirou dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo que mais ele gastar eu pagarei, quando eu voltar. Qual, pois, desses três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: O que usou misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Irmãos, aqui nós vemos três figuras. Ou melhor, nós vemos o homem que caiu nas mãos dos salteadores, foi roubado, espancado, tiraram tudo dele. Nós vemos um sacerdote que olhou para ele como se não fosse nada e foi embora. Nós vemos um levita que fez a mesma coisa, de igual maneira o sacerdote. E por fim nós vemos um samaritano. Mas por que samaritano? Jesus usou o exemplo de um samaritano porque era um fariseu que estava falando com ele. Era um mestre da lei. Era um cara que praticamente tinha preconceito com outras pessoas que não seguiam os princípios judaicos. Ainda mais quando se fala de samaritano, que os judeus, os fariseus não se davam bem, devido a diversos conflitos teológicos, se assim posso dizer. E Jesus usou o exemplo de um samaritano para mostrar que não precisa necessariamente você ser um sacerdote, você ser um levita, você ser qualquer coisa, irmão, ser um evangelista, ser um profeta, independente de quem seja. Você pode ser o irmãozinho que está sentado lá no fundo, que chegou hoje na igreja. Você pode ser aquele que está sentado ali na frente, no cantinho. Não importa quem você é. O importante é o teu coração. É aquilo que você carrega dentro de si. Se você carrega um coração de Cristo, um coração voltado a servir, um coração voltado
a abrir mão de si mesmo para cuidar do seu próximo, para ajudar o seu próximo. É isso que ele está falando. Não importa quem você é, de onde você veio, mas importa o que você carrega dentro de você. E nós vemos esse homem que foi assaltado, espancado, deixado meio morto à beira do caminho, perdeu tudo, roubaram os recursos, a dignidade, a mobilidade. Às vezes estava a cavalo e estava num lugar que não tinha muito para onde correr e ficou lá, à deriva, machucado, não conseguindo andar, com o joelho quebrado. Estava lá, perdido, esperando pela misericórdia de Deus, às vezes clamando pela misericórdia de Deus. Meu Deus, o que eu faço? Para onde eu vou? Ele orando para o Senhor: Deus, manda alguém para me socorrer. Esse caminho vai muita gente para cá. Manda alguém, que alguém passe e me ajude. E aí passou um sacerdote. Aquele cara, ele deve ter pensado: meu Deus do céu, aquele homem de Deus vai me ajudar. Não ajudou, meu Deus. Aquele levita, aquele adorador, mesma coisa. O que passava na cabeça daquele homem, deitado no chão, machucado, quando viu 2 homens de Deus passar por ele e não ajudou ele? O que se dizia um homem de Deus? O que ele pensou naquele momento? E vou mais além. O que fez aquele homem entrar num caminho que o fez ser roubado, espancado e ser jogado naquele lugar? Porque às vezes, irmãos, não é nem nossas atitudes, mas às vezes uma escolha errada que você tomou no meio do caminho não te fez menos filho, não te fez um criminoso, mas às vezes uma escolha de um caminho que você trilhou errado fez você cair na mão de pessoas, ou então cair na mão do inimigo, para ser mais específico, no inimigo das nossas almas. Às vezes fez você cair de uma forma que ele pegou tudo de você, tomou tudo de você. Ele foi lá, te assaltou, ele roubou, matou e destruiu tudo que você tinha. Só que sempre chega um momento que o Senhor, Ele vai mandar alguém que carrega algo, que esse alguém é você, para ir lá, estender a mão para essa pessoa, levar vinho e azeite e curar as suas feridas. Aleluia! Vai chegar esse momento. E é muito mais rápido do que você imagina. Porque Ele é o Deus do de repente. E de repente aconteceu. E chegou aquele samaritano. Podia ser qualquer pessoa, podia ser qualquer judeu, mas foi um samaritano. Foi um samaritano. O sacerdote, ele viu, passou longe, não quis dar nem atenção. Ele não se envolveu. Talvez ele achasse que era perda de tempo. Talvez ele achasse que não era seu chamado. Independente de chamado, irmão, independente se você é qualquer coisa, título não é nada quando você é filho. Título não é nada quando você é filho. Se você é filho, você é mais do que qualquer coisa que pode existir nessa terra, porque você pertence a um rei, e você é um príncipe, uma princesa do Senhor. Se Ele é um rei, você é um príncipe, uma princesa. Você tem tudo que Ele tem. Você tem acesso à mesa com Ele. Você é filho. E se você é filho, você repete, copia as atitudes do pai. E aí que entra a paternidade, que é a forma que um pai cuida, um pai educa, um pai instrui. Isso é paternidade. Isso molda o coração da pessoa. Isso faz com que a pessoa copie os atos do pai. E se você é filho de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso, de um Deus benigno, os frutos do Espírito estão aí, irmãos. Se você é filho de um Deus de tamanho amor, a ponto de entregar o seu Filho unigênito na cruz do Calvário, para resgatar a sua vida, por que você não copia às vezes Ele, numa simples atitude, vai lá resgatar aquele irmão que está caído, está ferido, está perdido? Quantos estavam aqui do teu lado e você não viu mais? Sequer num dia de culto você chegou do lado dele, pediu o WhatsApp, não sei. Às vezes é até difícil você chegar numa pessoa que você não conhece e falar, mas cria essa ousadia no seu coração, fala com essa pessoa: ei, irmão, como que você está? Faz tempo que eu não te vejo. A pessoa, tenho certeza, meu irmão, que ele vai mostrar as feridas dele. E você vai enxergar naquela hora que os salteadores foram lá e roubaram ele, espancaram ele, machucaram ele, e você está com azeite, você está com vinho. Você carrega algo precioso dentro de você.
Não deixe de utilizar aquilo que você tem, porque muitas das vezes, a gente vem para o culto, recebe palavra, vem no ensino domingo, recebe palavra, conhecimento, só que no final das contas nos tornamos obesos espirituais, cheios da palavra de Deus, e nós não transbordamos para quem precisa. Jesus, ele repartiu o pão, era poucos pães, e repartiu para uma multidão, milhares de pessoas. Então tudo aquilo de alimento que você recebe de Cristo, reparta, não retenha, reparta, divida, multiplique isso. É para isso que Ele te chamou, irmão, para você copiar os atos e as atitudes dEle. O filho imita o pai. Cristo fazia aquilo que Ele viu o Pai fazer. Tenha compaixão das pessoas, tenha amor ao seu próximo. Eu não estou falando que você não tem, mas se você tem, aumenta o nível, sobe um degrauzinho a mais. O ministério de amor, ele também é baseado em justiça, irmãos. Deus, ele é justo em todas as coisas. Não adianta nada você só receber e você não dá, você não ofertar. Caim e Abel, qual oferta foi a melhor? A oferta pior foi lá e matou a melhor, não foi, pastor? Foi lá e matou. Caim matou Abel por causa de uma oferta. Atitudes, escolhas, posicionamentos. Ah, mas eu não consigo. Eu entendo que você não consegue. Eu entendo, mas é uma questão de posicionamento, sair da sua zona de conforto, sair da sua zona estacionária, onde você está parado, porque é muito gostoso, irmãos, você só ficar vendo, você ficar contemplando, ficar recebendo, se alimentando, festejando, pulando, mas quando chegar o seu momento de ir lá e entregar, Deus fala, Deus manda, e quem obedece, quem tem juízo obedece. E Ele mandou a gente fazer isso. Ele mandou você cumprir a vontade dEle. Ele mandou você ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E toda criatura que cresce e fosse batizada seria salva. Esse é o seu papel. O seu papel é ir lá e pregar, entregar, multiplicar aquilo que tem na sua vida. Já parou para pensar? São Paulo, 13 milhões, 14 milhões, eu não sei quanto que está o IBGE, nem corro atrás disso, mas é uma média. Já parou para pensar o quanto de pessoas, quanto de vidas tem para falar do amor dele nesse lugar? Às vezes até mesmo dentro da igreja, irmãos. Acontece, é verdade. Isso é verdade. Em Lucas 6,36 fala: sejam misericordiosos, como também misericordioso é o Pai de vocês. Isso reflete muito as características desse samaritano, a misericórdia. Em 1 Pedro 3,8 fala também: finalmente sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. São características que nós devemos carregar e nós devemos moldar dentro de nós. Tirar, reciclar aquilo que é velho, tirar aquilo que não serve mais, os velhos conhecimentos que às vezes não servem mais para este momento. Reciclar, no caso, porque muita coisa você aproveita sim. Passei por ministérios em qual fazemos libertação quase todo culto, mas o problema da libertação é que a pessoa ela fica tão mal acostumada em receber a oração com a libertação, que não vai correr atrás da palavra, não vai jejuar, não vai orar, não vai dobrar seus joelhos, não vai buscar uma mudança de caráter, porque às vezes não é nem libertação, irmãos, é a mudança do eu, é a mudança do caráter. É uma luta tenebrosa isso, dentro de si mesmo. É um campo de guerra, 24 horas. Eu falo isso espelhando em mim mesmo, nesse processo do acidente, enquanto eu estava acamado, pensava: meu Deus do céu, quando que eu vou voltar a andar? Que situação difícil. A limitação de uma pessoa que era 24 horas ativa, ligada no 220, corria para fazer tudo, não dependia de nada, de ninguém para fazer nada, no momento de se ver paralisada numa cama. O que se passa
campo de batalhas que se passa na cabeça de uma pessoa dessa. Eu estou usando o meu exemplo porque é algo que eu vivi. A minha esposa sabe o quanto foi difícil para mim. Só que o Senhor deu graça, o Senhor entrou com misericórdia, o Senhor entrou com cura, o Senhor entrou com cuidado, e através de muitos irmãos eu pude ver a paternidade de Deus na minha vida, me acolhendo, me abraçando, me levantando, me apoiando, estendendo a mão. E hoje eu estou aqui, irmãos, não está 100%, mas eu estou andando, olha isso. Foi um processo respeitado e um processo ao qual eu saí vitorioso, um campo de batalha ao qual eu saí vitorioso. O diabo foi lá, bombardeou, lançou seta, lançou palavra, pá. Mas enquanto você está firmado na rocha, meu irmão, nada te abala, nada te abala. Aleluia. Você é inabalável quando você está firmado na rocha. É muito complicado quando a sua fé é superficial. Às vezes você acha que um prego bonito colocado em cima da areia permanece, mas bate qualquer vento, vem uma chuvinha, aquilo lá vai cair. Imagina uma estrutura, se você funda uma estrutura na areia, aquilo lá desliza. Tantos deslizamentos que você vê na televisão acontecendo, Rio de Janeiro, que tem muito morro, em vários lugares, porque não fizeram casas em lugares que tinham estrutura para suportar o peso daquilo que é que fica em cima. E se você não tiver estrutura, você não vai aguentar as guerras, você não vai aguentar nem mesmo o peso da glória de Deus na sua vida. Porque quando Deus vem com a sua glória, Ele vem para transformar o ambiente, para transformar tudo que tem dentro de você, transformar a sua vida. Firme-se na rocha. Quando vier qualquer batalha, qualquer guerra, independente de situação, se você estiver firmado em Cristo Jesus, você é inabalável, meu irmão. Você é inabalável. Ele foi inabalável até o fim na cruz. Imagina a gente com um probleminha qualquer na nossa vida. O que é uma perna comparado com uma cruz, meu Deus do céu? Seja inabalável. Você vai errar, você vai pecar, mas Ele está pronto e disposto para te perdoar. Isso não faz de você menos ou mais, faz de você humano e faz de você filho. Um filho que entende da misericórdia de Deus. Prontifique seu coração para ouvir a voz dEle nesses momentos difíceis. Se você está como aquele samaritano, ou melhor, aquele rapaz que estava machucado naquele momento, nem por suas feridas, seus machucados, mas às vezes pelos seus questionamentos. Por que aquele sacerdote não me ajudou? Ele estava carregando tanta coisa naquele cavalo, carregando roupas novas, carregando, remédios. Por que aquele levita não me ajudou? Ele estava carregando isso, aquilo, ele tinha espaço naquela carruagem, naquela carroça. Mas veio um simples samaritano, que disponibilizou do seu próprio tempo, os seus próprios recursos, de si mesmo, para ajudar uma pessoa que ele sequer conhecia, meu irmão. Foi lá, deu vinho, colocou azeite em suas feridas, e o melhor de tudo, ele fez o combo, né? O pacote completo. Foi lá e levou para a estalagem. O que é a estalagem nos dias de hoje, irmãos? Não falo nem das paredes, não falo nem das estruturas, eu falo disso aqui, ó. Vocês, nós. Ele levou na estalagem. E lá ele passou pelo processo e ele foi curado. Aquele samaritano deixou recursos espirituais para poder sustentar aquela alma até o momento que ela estivesse pronta novamente para poder caminhar novamente. Entenda, pode ser você uma hora. Eu oro para que isso não aconteça, para que você seja forte, para que você seja estrutura. Mas se acontecer com você, lembre-se dessa palavra. Lembre-se da compaixão de Cristo. Lembre-se do amor que há nesse lugar. Porque paredes não são nada, mas pessoas são tudo. Lembre-se do amor dos irmãos, do abraço dos irmãos. E você mesmo pode fazer aquele que está caído na beira do caminho, machucado, ferido, perdeu tudo, lembrar desse amor. E essa pessoa às vezes não, ela vai se tornar um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Aleluia.
O samaritano, entre todos aqueles grandes homens de Deus, foi o que mais se pareceu com o Pai. Foi o que mais se pareceu nas características de Deus. Teve compaixão e tudo mais. 1 João 3,17 fala: ora, aquele que possui recursos neste mundo e vira o seu irmão passando dificuldades, mas fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? É forte, né? Às vezes é uma palavra pesada, mas às vezes essa palavra traz cura para a nossa própria alma. Porque Deus às vezes falou, igual fez com o nosso apóstolo: entrega a oferta para aquela mulher, e não deixou ele sair de lá até entregar a oferta. Às vezes Deus segura você para você fazer aquilo lá. Ele faz de uma forma que só você entende, irmãos. Ele faz de uma forma que só você vai conseguir ouvir a voz dele para poder obedecer aquilo que ele está mandando. Você é luz, e como luz você tem que iluminar, mostrar aquilo que você carrega, multiplicar aquilo que você tem. Aleluia. Aleluia. E como eu falei no começo, o Senhor, Ele sempre está olhando para você. O Pai, Ele sempre está olhando. Como está em Gênesis 16:13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse: será que eu ainda vi com vida aquele que me vê? No contexto, Agar, quando foi rejeitada, estava no deserto, e Deus mandou o anjo para cuidar dela. Deus viu ela no meio de uma dificuldade, no meio de um deserto, no meio de um lugar árido, igual aquele rapaz lá, à espera do samaritano. A diferença é que um foi o anjo, o outro foi o samaritano, que também pode ser considerado um anjo na vida daquela pessoa. Seja você um anjo na vida do teu irmão, que precisa daquilo que você carrega. Seja você um homem de Deus, uma mulher de Deus, que carrega a compaixão, que carrega o amor. Mais do que carregar, que transmite esse amor. Lembre-se sempre daquilo que você carrega. E às vezes essa pessoa que você está indo resgatar pode ser como o filho pródigo, que decidiu sair por aí, perder tudo da vida. Só que graças a Deus você existe na vida dessa pessoa, e você foi lá resgatar ela de alguma forma, e você trouxe ela para a presença do Pai novamente. Você trouxe ela para a casa do Pai. Você, como filho, foi lá e vestiu ele com novas vestes, em nome do Senhor. Foi lá e junto com o Pai deu uma nova aliança para essa pessoa, fez uma nova aliança para essa pessoa, colocou um novo calçado para ela poder ser preparada para levar a mensagem de Cristo, e se assentar à mesa e se banquetear, porque tem lugar na mesa, irmãos. Tem lugar na mesa, e a mesa é lugar de comunhão. A mesa é lugar onde você se aproxima do Pai. A mesa é lugar onde você tem intimidade com o Senhor. E quanto mais intimidade você tem com Ele, mais você se parece com Ele. Como Paulo falou: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imite a Cristo Jesus. E para você se aproximar da mesa, meu irmão, é simplesmente se achegar a Cristo, se achegar a Ele. É junto nos seus irmãos, porque tem lugar na mesa, tem lugar para você, tem lugar para aquele que está perdido. Você tem alimento. Vai lá banquetear com esse irmão. Lança essa rede aí que você carrega e pega esse povo de volta. Igual eu falei, quantos estão perdidos dentro até mesmo da própria igreja, e muitos aqui, a maioria, praticamente todos, às vezes não sabe que aquele irmão que se assentou do seu lado ontem, ele não vai estar aqui amanhã por algum motivo. Que a gente possa ter compaixão, irmãos, que nós possamos nos aproximar, que nós possamos banquetear com essas pessoas. Enquanto tem tempo, nós não sabemos qual será a última vez que essa pessoa vai estar na presença de Deus, e você se torna automaticamente responsável no reino por esta vida, porque ela estava do seu lado e você não se achegou a ela como filho, contendo vinho e contendo azeite para multiplicar. E eu sei que algo grandioso acontece neste lugar,
Porque nós vemos cada santa ceia, o tanto de almas, tanto de vidas que sobem neste lugar. Nós vivemos uma realidade, irmãos, que muitos lugares aí fora não vivem. Isso é tremendo, eu fico impactado, eu falo com a minha esposa, é impactante isso. A gente veio de uma cidade, eu falo que a gente veio da roça, não é tão roça também, a gente veio do interior, e lá não tem muito disso. Quando vai é 2, 3, 4, se for muito 5, se for algo sobrenatural é 10. E quando você chega aqui e vê algo lindo que acontece aqui, porque você vê que o amor de Cristo está sendo exalado, que o pão está sendo multiplicado, e você vê tantas pessoas subindo aqui, né, Wesley? É algo tremendo. O Espírito ferve, ele vibra com isso, e você é responsável por essas pessoas estarem aqui. Sobe mais um degrau, mais um nível, e você vai ver o quanto. Se vem 30, vai vir 60. Se vem 60, vai vir 120. E assim por diante, vai crescer cada vez mais. Deus tem grandes coisas, meus irmãos. Deus tem grandes coisas. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Quem você tem sido? Tem sido aquele sacerdote? Tem sido aquele levita? Ou você tem sido aquele samaritano que se dispôs do seu tempo e foi lá resgatar aquela vida preciosa para Cristo? Hoje o Pai está aqui. É quarta Pai, irmãos. É uma noite de paternidade. Ele ainda para cuidar dos filhos que caíram. Ele para tudo para cuidar da sua vida. Você é precioso para Ele. Você é joia rara nas mãos dEle. Ele tem vinho, Ele tem pão e Ele tem azeite. Eu quero orar por sua vida. Feche os seus olhos. E aqueles que sentirem no seu coração que precisam se realiançar com Cristo, aqueles que precisam, às vezes você caiu no meio do caminho, toma uma atitude de fé. Você já está na casa do oleiro, você já está na casa do pão, você já está no lugar que tem vinho, você já está no lugar que tem azeite. Vem aqui na frente, irmãos. Aproveita essa oportunidade. Aproveita essa oportunidade, porque é nesse momento que você declara para os céus que você é filho. É nesse momento que você declara que você é amado, que você sabe quem é o seu Pai, e o Pai está de braços abertos te esperando, meu irmão. Aleluia. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Preste atenção. Quanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor. Sim, Deus. Tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Pro Pai você é suficiente, irmão. Tanto, Pro Pai você é. tanto que eu trabalhei, tanto que eu me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor. Você tem valor. Tentando te impressionar. Você é precioso para Deus. Será que um dia Não eu precisa de grandes feitos poderia para que Ele te ame mais. suficiente? Você sempre foi suficiente para Ele, meu irmão. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. É isso que aquele samaritano mostrou para aquele Sem jovem. palcos ou aplausos, longe das multidões,
descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome Você da carrega o nome de família. Cristo, irmãos. Dá glória a Deus. Você carrega o nome da casa de Deus. Você carrega o sangue de Cristo. Tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Aqui é lugar de cura. Tua Aqui é lugar de mesa restauração. Aqui é lugar de libertação. Tua mesa cura. Aqui tem palavra. Aqui tem verdade. Então aqui liberta, irmãos. Aqui nós temos tudo. Nós somos privilegiados. Você está no melhor lugar que você poderia estar. E os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Descansa no Senhor, irmãos. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Pai, eu oro pela tua igreja, para que teus filhos, Pai, subam mais um nível de compaixão, subam mais um nível de amor, subam mais um nível, Pai, de empatia, Santo Deus, assim como foi aquele samaritano, Pai, na vida daquele rapaz. Que a tua igreja, Pai, venha se fortalecer no amor e na comunhão e na adoração, Pai, num nível mais superior, Pai. Que continue, Santo Deus, em crescimento. Que continue, Pai, como mão que é estendida para resgatar. Que continue, Pai, como boca do Senhor nessa terra. Que resgate aqueles que estão perdidos, Pai. Aqueles que vieram ontem e não voltaram. E por algum motivo você tem o contato dessa pessoa. Que essas vidas, que essas famílias sejam resgatadas pelo amor do Senhor. Você que está assistindo a gente, se você está passando por essa dificuldade, por esse problema, se sente caído, abatido, machucado. Aqui a casa do Pai tem cura. Aqui na casa do Pai tem vinho. Aqui na casa do Pai tem pão, tem azeite. Você faz parte dessa família. Você faz parte. E você carrega o nome dessa família. Eu declaro esse fortalecimento no seu espírito, Deus. Eu declaro esse novo nível no seu espírito. Grandes coisas acontecerão. Grandes coisas o Senhor fará através da sua vida, pela sua compaixão. Porque você entendeu que o filho copia aquilo que o Pai faz, assim como Cristo copiou aquilo que o Pai fez. Aleluia, aleluia. E assim eu agradeço a oportunidade, com muito amor no coração. Obrigado, pastor. Obrigado. Deus abençoe. A tua mesa